O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 29 diz: pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam, por meio da ressurreição, os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de convocação. Amém? Não é um livro de história. Um livro de história é aquilo que você lê, isso aqui aconteceu. Não. As histórias da Bíblia vêm acompanhadas de uma expressão que diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Ele, o que fez, faz e fará sempre. Ele tem poder de realizar tudo o que Ele bem quiser no tempo que lhe convier. Essa posição tremenda de Deus não pode vir simplesmente nos apresentar um livro de história morta. Ele nos apresenta uma palavra que é viva e eficaz. Penetra. Algo para penetrar tem que ter vida. Penetra a divisão da alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então a palavra de Deus, ela chega até nós e prova se realmente nós queremos a verdade ou não. Isso é muito tremendo, isso é muito fantástico. A maneira como Deus traz a sua palavra como um prumo e coloca diante de nós. Vamos ver se aquele camarada ali quer mesmo a verdade. Aí Deus apresenta a palavra dele. Tem gente que não quer a verdade, ou quer separar da palavra o que mais lhe convier. Se esses exemplos estão na Bíblia, Deus tem que ter um projeto, uma ideia, um ideal com isso.
Para que saber que Daniel foi jogado na cova dos leões, se ninguém mais seria? Para que saber que um Daniel desafiou um decreto de reis e impérios, se Deus não quer mais isso? Se Deus não quisesse mais isso, ele esconderia isso, mas ele trouxe à luz. Pode ser que ele esteja dizendo, tem mais Daniel por aí? Porque leão é o que não falta, amém, irmão? Tem mais Sadraque, Mesaque, Abidnego por aí? Porque fornalhas estão por aí, à torta e à direita. Imperadores batendo no peito, dizendo que são donos da verdade, mandando todo mundo se curvar às suas imagens. Isso aí é o que não falta. Mas o que está faltando é Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso que está faltando. Né? Então, veja que as imagens estão por aí em tudo que é canto. A principal imagem que se tem hoje é hino nacional, bandeira nacional, selo nacional, Constituição. São as imagens dos imperadores. E tem mais, hein? Eles são terríveis. Quando a imagem deles não está boa, suficiente, eles criam emendas para melhorar a imagem deles. E assim eles vão fazendo que a imagem deles esteja sempre apta a servi-los. Só para abrir um parênteses aqui que eu achei fantástico. Você sabe qual é a quantia de 1 bilhão e 800 milhões de reais? Você tem ideia do que é? Não, você não tem. Nenhum de nós tem ideia do que é isso. Nenhum de nós, meu irmão. Quem come arroz e feijão que nem eu e você, meu irmão, não tem ideia disso. 1 bilhão e 800 milhões de reais é o que o Sérgio Cabral tem que devolver aos cofres públicos. Ele vai devolver? Vai nada. Como é que um político entra e agora levantar, já vinham levantando 1 bilhão e 800 milhões de reais, ele vai ter que devolver? Não vai devolver nada, ninguém vai ficar preso, é tudo uma raça, né? O garotinho foi preso agora, há 8 anos atrás ele desviou 100 milhões de reais, teve todos os seus bens bloqueados, ele não deu a mínima, ele estava com 100 milhões, para quê? Pode bloquear o bem que for, ele não tinha isso, agora roubou 100 milhões, agora que ele foi preso 8 anos depois, ora, coitado do pobre que rouba a galinha, né? Está na cadeia rapidinho e lá mofa. Mas político tem costa quente, político conhece juiz, etc, etc, mas enfim. E quem fará justiça, né, meu irmão, sobre essa terra? Eu creio que o nosso Deus fará justiça. Mas eu creio que ele só fará justiça se eu pedir que ele faça. Porque diz a Bíblia que ele com o seu sangue me comprou e fez de mim um sacerdote. Ele te comprou e fez de ti um sacerdote. E como é que nós vimos Deus operando? Através da intercessão do sacerdote. Não é essa a figura do Antigo Testamento? As pessoas podiam oferecer oferta pelo seu pecado? Não, elas tinham que entregar na mão do sacerdote. Se a pessoa oferecesse oferta pelo seu pecado, não era aceito, não interessa o que ela oferecesse. Ela podia oferecer toda a sua casa, todo o seu rebanho, não seria aceito. Tinha que passar pela mão do sacerdote. Hoje nós somos, pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes, não todos ao mesmo nível sacerdotal, já estudamos sobre isso, mas, de fato e de verdade, somos sacerdotes, porque ele constituiu para si um reino sacerdotal. Então a sua súplica vai mover a mão de Deus. Diz a Bíblia que Ló afligia a sua alma por contemplar os pecados em Sodoma, lá na sua geração. Ele afligia a sua alma. Ele não estava bem, ele não estava tranquilo, ele não se sentia à vontade por contemplar tudo aquilo. Então ele queria fazer a diferença naquilo.
Deus olhou aquela situação, arrancou Ló de lá e exerceu o juízo. Um juízo que talvez estivesse no coração de Ló. Deus, até quando o Senhor vai permitir toda essa impiedade? Ló estava olhando coisas horrendas. Crianças desde cedo incitadas, orientadas ao homossexualismo. Ló via coisas horrendas naquela cidade, coisas coisas muito discrepantes. Os livros faltam um pouco gritar abominação quando alguns historiadores descrevem os detalhes de Sodoma e Gomorra. É uma coisa absurda. Então Ló estava angustiado. Ló queria ver uma mudança. Quando servos de Deus querem ver mudança, Deus faz mudanças. É por isso que nós temos dito, nosso clamor diário tem que estar de pé. Se você tiver pelo menos, meu irmão, no compromisso das 18 horas, já está legal, mas eu sei que você pode ir muito mais além disso. Então vá, meu irmão, vá, porque é dando que se recebe. Você crê? Então entrega a tua vida, a tua alma nesse clamor, nessa oração. Você sabe que o mundo está jazendo no maligno. O grito dos inocentes e a angústia dos oprimidos está chegando diante de Deus. Tem coisas que nós não sabemos, não tomamos conhecimento, mas às vezes eu oro e digo: Deus, eu não tenho palavras para apresentar, mas eu sei que tem gritos e gemidos que o Senhor sabe de onde vem. Faz justiça. E Deus está fazendo justiça. Nós estamos vendo, olha, depois que nós começamos a clamar, irmão, por justiça, o número de políticos que está experimentando o que é cadeia, o número de políticos que está com medo da sua família ser morta, e eu tenho clamado a Deus: Deus, não deixa esses políticos baixarem a sepultura em paz. A angústia que eles causaram, que eles recebam 70 vezes mais. O mal que eles fizeram, que também lhes aflige a alma. Os gemidos que eles provocaram. Os filhos que eles deixaram sem pai. Os que eles deixaram órfãos. As viúvas que ficaram sem a sua pensão. Depois de anos de trabalho, pessoas deixaram, deixei a minha pensão para a minha família. Deixou nada, porque os ladrões do poder, e eu digo: Deus, tem coisas que eu não sei, mas o Senhor sabe, sacia a minha alma, como o Senhor prometeu: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque será farto. Cumpre a tua palavra na minha vida, me farta. E temos visto falsos pastores caírem com infarto em cima do púlpito, a tiro, pastores estão caindo a tiro, e ainda não é nem 1/10 do que a gente tem que ver. Políticos, mas tudo isso que está acontecendo nesses dias é porque alguém se prontificou a clamar por justiça. Então coisas incríveis estão acontecendo, coisas que verdadeiramente nós sabemos, servimos um Deus vivo, que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve a nossa agonia, ouve a nossa angústia, e como disse Abraão: porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? Ele faz justiça sim. Irmão, nós conhecemos um Deus vivo, nós não podemos ser como os que passaram. Me diz se você quer ser que nem um Abner Ferreira, líder de uma imensa igreja assembleiana. Você quer ser igual aquele cara? Então não ande no caminho dele. Não se acomode como ele. Que dinheiro, imensas fortunas, ternos, e anda todo esticado. Isso não quer dizer nada. Nós queremos que um dia o mundo, de alguma maneira, abra algum tipo de livro. O que é livro? Livro é uma central de informação. Nosso livro pode ser a internet.
Nosso livro pode ser CD. Nosso livro é um estudo que a gente faz, qualquer coisa. E o mundo possa se deparar com isso e ver que nós fomos úteis a Deus. Assim como eles, homens dos quais o mundo não fora digno. Deus abriu o mar vermelho. Por quê? Porque tinha o Moisés. Josué ouviu uma voz, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué se levantou e viu uma muralha cair diante dele, uma muralha que ninguém acreditava que pudesse cair. Nós não estamos aqui para ser iguais. Não temos uma muralha para cair. Não temos, mas temos toda uma nação para vê-la cair. Temos nações e mais nações para ver cair, e nós vamos rodeá-la, ou 7 ou 70 vezes 7, mas só vamos parar quando elas ruírem. Não seremos como os nossos pastores, não seremos como os nossos pais, não seremos como os nossos tios. Nós vamos entrar na intimidade de Deus, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos sair com as nossas lanças e espadas. Não vamos ser iguais a ninguém, nem seremos melhor do que ninguém, mas seremos aquilo que Deus quer que sejamos. É isso que seremos. Nossa visão tem que mudar, nossa estrutura tem que mudar. Uma vez eu orava a Deus, décadas atrás, eu orava a Deus, eu pedia: Deus, faz de mim um novo homem. Eu sei que o Senhor pode, se for preciso. Eu até dizia assim: Deus, eu sei que o Senhor não vai fazer isso. Olha só a oração. Eu sei que o Senhor não vai fazer isso, mas é para o Senhor entender o que eu quero, dizia eu. O Senhor pode tirar o meu espírito e botar outro no lugar. E eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor não vai fazer isso, mas eu quero que o Senhor entenda bem o que eu estou pedindo. Eu quero ser outra pessoa. Enquanto isso, à minha volta, as pessoas estão: Deus, abençoa o meu negócio. Deus, a minha lojinha está indo bem, eu te dou graças a Deus que não me falte o pão de cada dia, tá, Deus? Que a minha aposentadoriazinha não falte e tal. E eu olhava para aquilo, dava vontade de vomitar. E sabe de onde eu estava? Eu estava na igreja batista quando eu fiz essa oração. Deus, tu não vai fazer, mas entende, muda o meu espírito, eu quero ser um novo homem, uma nova criatura. Tem história, meu irmão, minha vida, história de oração. A minha vida tem história de oração, história de vontade, história de desejo. História onde eu olhava para essa sociedade e dizia: Deus, cadê a tua palavra? Deus, cadê o teu povo? Deus, cadê os teus servos? Diante de uma palavra tão poderosa como essa, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo um povo massacrado. Deus, levanta alguém para fazer a diferença. E Ele levantou a mim e a você. Só nós, Ele só levantou aquele sobre quem repousar o título Geração Jesus Cristo, só esse, nenhum outro. Não tem mais esse negócio: não, mas Apolo falava eloquente e não andava com grupo. Essa era acabou. Para falar eloquente hoje tem que andar no grupo. Na geração Jesus Cristo, não tem mais era de Apolo não, agora é era da restauração, mas era de Apolo aqui não. Então, meu irmão, não podemos ser o mesmo. Não podemos caminhar mais nas pegadas dos nossos pais. Desde que eu me entendo por gente, o meu pai olhava para a televisão na hora da campanha da política e dizia assim: eita, bando de mentirosos. Eu era adolescente. Esses prometem, mas nunca cumprem. Meu pai daqui a pouco dizia, vinha outra campanha: é tudo ladrão. É mesmo? Mas todo ano lá ia meu pai votar. Eu não vou ser igual meu pai. Eu vou dizer ladrão e eu não voto.
Não é? Não posso ser igual ao meu pai. Meu pai não fez diferença nessa terra. Eu estou fazendo diferença. Se não para alguns, pelo menos para vocês eu estou fazendo. Mas não sou igual ao meu pai. Não sou espiritualmente, eu não tenho nada a ver com o meu pai. Aliás, meu pai se converteu na minha igreja, né? Na época dos batismos, eu até batizei meu pai. Eu fui mais exemplo para ele do que ele para mim. É isso que você tem que ser. Sou mais sábio do que os velhos, porque guardo a tua palavra. Tem história para te contar, irmão. Mas me diz que eu estou satisfeito com a obra que Deus tem feito na minha vida. Estou satisfeito desejando ver milhões de outras coisas, porque nós não seremos como os nossos pais. Não são. Teu pai pode ser um belo exemplo para você, mas eu sou muito melhor exemplo para você do que o teu pai. Tu tem filho daquela porta para fora, daquela porta para dentro, teu filho é meu. Ele ouve o que eu quero que ele ouça. Lá fora você pode até fazer outra, mas a partir do momento que entrou dali, quem manda sou eu. Eu que vou dar sua linha de pensamento quando você entra daquela porta para cá. Eu que estou instruindo os seus filhos para que eles não percam o tempo que você perdeu. Porque nós não seremos como os nossos pais. Recebe essa tocha aí na sua mão, porque você vai fazer diferença. Recebe a tocha. Você vai fazer diferença, irmão. Jesus. Esses homens andaram nessas condições, torturados, cerrados, massacrados. Incendiar, pegavam nossos irmãos lá do passado, revolviam eles no piche. Quando eles estavam todos envolvidos no piche, amarrado, eles suspendiam eles no mastro, tacavam fogo para ficar ali queimando e iluminando os jardins de Nero. Isso é exemplo para nós. Isso é exemplo. Os bons livros de ler hoje são os livros sobre o Coliseu, onde as areias não são só brancas, tem vermelho nelas. E Deus está precisando de novos livros. Procura-se novos livros. Alguém por aí pode dizer, não, já li todos os livros, então eu tenho mais um aqui com a minha vida para você, toma. Então, meu irmão, aqui diz também, né, que eles eram envoltos em peles de cabras e de carneiro, se não me falha a memória. Sabe o que faziam com nossos irmãos? Pegavam aqueles cães de caça, pegavam os nossos irmãos e costuravam as peles pelo corpo deles mesmo, costuravam assim as peles de cabra, e soltavam eles na floresta. Vai, foge! Aí soltavam os cães atrás. Quando aqueles cães imensos pegavam, estraçalhava tudo, né? Mas isso é que é exemplo para nós. Eu não quero viver que nem o meu pai dentro de um escritório. Eu não quero ser igual aos meus tios. Eu não quero ser igual ao meu tio que deu a vida dele todinha para a PM. E hoje a mulher dele está aí sem a pensão porque os nossos magistrados, os nossos políticos roubaram. Eu não serei igual ao meu tio. Eu não vou servir a marginal, rotulado de Estado. Eu não quero ser igual ao meu tio que deu toda a sua vida desde os 16 anos dentro da Marinha, para no final morrer com câncer e ter de herança o quê? Uma aposentadoria? Eu não serei igual a eles. Se isso tiver que acontecer, eu me mato, mas me recuso a viver igual a eles.
Meu exemplo está aqui, nesse livro. Meu exemplo está nesses que sofreram naufrágio, que sofreram fome, que foram perseguidos, foram esbofeteados, que usaram coroa de espinho, crucificado de cabeça para baixo. Isso que é exemplo para homem. Homem tem isso aqui como exemplo. Os covardes, como diz a música, estão contando o vil metal. O dinheiro lhes seduziu e lhes acomodou. Foram tão valentes, diz a música. Foram heróis. Lutaram. Fizeram passeatas. Mas alguém lhes deu o metal e eles se acomodaram e hoje eles só contam o vil metal. E a cantora vira e diz assim: ainda somos como os nossos pais, depois de tudo que fizemos. Não, depois de tudo que eles fizeram, nós não seremos como os nossos pais. Não seremos. Nós vamos fazer toda a diferença na nossa era e na nossa geração. Para isso eu vou colecionar cadeias para que vocês saibam o que é que tem que ser feito. Para que vocês tenham exemplo. Quando todas as tochas juntarem, haverá um fogo incontrolável. É muito fácil dominar um homem com uma tocha. Eu quero ver juntar todas elas e mandar alguém dominar. Para isso, você tem que parar de pensar no seu próprio comodismo, contando o seu próprio vil metal. É era do compartilhamento. Compartilhe a sua dor, compartilhe as suas orações, compartilhe a sua vitória, compartilhe a glória que está sobre ti. Compartilhe! Compartilhe, meu irmão! Quinta-feira você vai ver algo glorioso nesse ministério. Você tem que compartilhar, você tem que entender que Deus quer usar todo mundo. Ninguém é melhor, ninguém é especial. Arranca de ti esse pensamento singular. Igreja é plural. Igreja é plural. E Jesus falou: eu edifico a minha igreja contra as portas, no plural. Portas do inferno. Então a igreja é uma palavra do grego que é plural. Nós estamos aqui como uma multidão unida num só projeto, num só propósito. É isso que nos fará fortes. Agora, eu cheguei até aqui porque eu não quis ser como meu pai. Um taxista falou: tu construiu lá uma casa tal? Eu falei: mas também, né, a igreja tá dinheiro, né? Falei: o que eu construí, eu não construí para mim, eu construí por ordem de Deus, porque a obra dá trabalho. E você sempre tem que meter a mão, é cansativo. Agora, igreja pode dar dinheiro ou não faz diferença. Agora, se eu tiver um emprego que nem o teu, eu me mato. Ganhar dinheiro não me satisfaz. Sair de casa, trabalhar e voltar para casa, sentar, isso não me satisfaz. Eu prefiro a morte do que ter um bom emprego. Eu prefiro a morte do que ficar em casa contando dinheiro. A minha missão nessa terra é outra. Os cientistas estão loucos. Como que o ser humano evoluiu a tal ponto? Como que se faz controle remoto? Manda foguete, avião supersônico, se enxerga o solo da Lua, o solo de Marte, manda-se sonda para viajar dezenas de anos-luz, coisas absurdas. Os cientistas estão loucos porque eles não conseguem achar a razão, aí entram até em parafuso. Dizem que não é possível, um extraterrestre veio e implantou um DNA numa raça de macaco e deu no que deu. Loucura! Porque tem que ter uma resposta para essa inteligência toda. Microfone sem fio, lâmpada, energia elétrica, gráficas,
Tudo que nós fazemos, o trabalho com os metais, os cientistas estão loucos porque eles não acham a resposta. E tem crente que está esperando dessa vida apenas a morte. Não foi capaz de entender que há um projeto muito grande. Muito grande, muito grande, muito grande. Mas esse projeto você só vai entender quando parar de viver a sua vida e quiser viver a vida de Jesus Cristo. Só aí você vai entender. Só aí você vai entender como eu, um moleque pobre, paupérrimo, que tinha que comer pão na casa dos outros, hoje sou o que sou. Aí que você vai entender. E tem mais, nessa era, nessa geração dos que estão sobre a terra, eu sou o maior exemplo para todos os homens. Sou o maior exemplo vivo para todos os homens. E quem se iludir dizendo, Cristo é o meu exemplo, Cristo vive em mim. Se Cristo estivesse hoje na terra, estaria fazendo o que eu faço. Se Jesus Cristo estivesse hoje na terra, Ele estaria fazendo o que eu faço, porque é o que Ele me mandou fazer. Ele não está, mas me achou para fazer. Por isso que eu digo, eu e Cristo somos um. Ele não disse? Naquele dia vós entendereis que eu estou em vós e vós estáis em mim. Somos um. A Escritura diz, se alguém está em Cristo, faz-se um só Espírito com Ele. Quem quiser ver Jesus Cristo hoje, meu irmão, vai ter que olhar para nós, senão não vai ver nunca. Aonde vão achar Jesus Cristo? Não existe nenhum lugar para se achar Jesus Cristo, a não ser olhando para aqueles que o servem em espírito e em verdade. Não existe nenhum outro lugar. Quantos de nós já ouviram? Estuda, meu filho, para você fazer um bom concurso público, porque emprego público é algo seguro. Tinha uns 2 ou 3 helicópteros ali agora voando. Dizem que emprego público é um negócio seguro. Os funcionários estavam lá invadindo a alerj, porque as suas contas já estão lá em cima, os juros lá em cima, luz cortada, gás cortada, não podem se mexer para nenhum lugar. Ora, emprego público é emprego seguro. Eu nunca vi o diabo garantir estabilidade para ninguém, meu irmão. Nós não seremos como os nossos pais. Não seremos. Crente não está preocupado que seu filho vá fortalecer os elos do diabo sendo funcionário público. Crente não pode estar preocupado com isso. Os militares que eu conheço, sem exceção, todos não indicam seus próprios filhos para serem militar. Porque quando está aqui fora, na televisão é muito bonito. Aqueles jovens bonitos, cabelo feito, saltando de paraquedas, entrando na mata e uma musiquinha maravilhosa tocando atrás. Vai, quando passa do portão para dentro, tu encontra um bando de palhaço arrogante, presunçoso, dando ordem pensando que está falando com o próprio filho. E dizem, agora que você está no EB, no Exército Brasileiro, seus corpos nos pertencem. Meu filho não vai pertencer a vagabundo nenhum. Se depender de mim, não vai. Não será essa a instrução que eu darei aos meus filhos para servirem um Estado falido de ladrões, pilantras e sem vergonhas. É isso que as pessoas se transformaram em mão de obra para o Estado. Um funcionário público está ganhando aí 2.000, 2.500, 3.000, dependendo das mais diversificadas funções. Enquanto que os governadores estão nadando em dinheiro, sem contar o salário, só o que levam de propina. Nós não iremos mais às urnas, não verão mais o nosso voto. Se amanhã nós formos 1 milhão,
eles poderão contar com menos 1 milhão de votos. Se formos 2 milhões, eles podem contar menos 2 milhões de votos. Se formos 3 milhões, eles vão contar menos 3 milhões de votos. Se Deus nos der o Rio de Janeiro inteiro, aqui não terá mais eleição. Nós acabaremos com ela. Será assim? Não vamos ser como os nossos pais. Basta de escravidão. Não adianta ficar dizendo safado, sem vergonha, mas é só botar um rostinho novo e você esquece que é outro safado e outro sem vergonha. O que mais me lamenta não, o que mais me provoca ira é ver um crente fazendo campanha de político. Tu nunca viu o cara com uma camisa escrita Jesus sequer. Mas no dia da política, o infeliz, o desgraçado, está lá com camisa de candidato. O cara não tem coragem de chegar numa esquina e distribuir um folheto. Mas no dia da eleição, o desgraçado, o infeliz, tem coragem de, além de usar a camisa, ainda chegar lá e distribuir o número de candidato para os outros. Não tem coragem de trabalhar para Jesus, mas tem coragem de trabalhar para o diabo. É ou não é? Convoca para o trabalho da igreja, aí depois vem com desculpa. Não, irmã, eu não pude vir, que eu tinha um compromisso. Convoca-se para outro dia, eu não pude vir, que eu tinha um compromisso. Convoca para outro dia, eu não pude vir, que eu tinha um compromisso. Mas no dia da campanha dos políticos para trabalhar para o diabo, nunca tem compromisso. Está sempre disposto. Nós só sobreviveremos se formos diferentes. Nosso Deus não nos chamou para ser igual ao que os nossos olhos têm visto. Nos chamou para ser igual ao que o seu Espírito nos tem revelado. Nós temos uma frase: faremos o que nunca foi feito e veremos o que nunca foi visto. É assim, irmão. É assim. Eu sempre quis apostar a vida no Evangelho, mas tem alguns anos para cá que eu dobrei os meus joelhos para fazer esse pacto com Deus. E depois que eu fiz esse pacto com Deus, dizer: Deus, eu quero apostar a minha vida, eu quero colocar à prova o teu poder, porque eu sei que o Senhor tem poder de parar o trovão no meio. Eu quero botar essa prova. O Senhor tem poder de impedir a arma, de a bala sair da arma. O Senhor tem poder de desviar a bala, de fazer ela bater no meu peito e cair derrotada diante de mim. E eu quero botar isso à prova. Agora, irmão, se você está achando que isso é utopia, é loucura, que viestes ver no deserto. Se você acha que não é bem assim, você deveria procurar outra igreja. Está perdendo seu tempo, porque aqui é assim. E na minha vida verão que é assim. Sabe por que eu vou ser preso? Eu vou ser preso porque Jesus está precisando de alguém que mate uns lá dentro. E é esse o caminho que ele usou. Eu vou lá matar alguns e volto. É para isso. Porque para entrar na cova dos leões, tem que saber que há um Deus que fecha a boca dos leões, senão não entra. Para entrar na fornalha, tem que saber que o quarto homem esfria a força do fogo, senão não entra. Nossos pais não apostaram a vida no Evangelho, porque eles nunca sequer tiveram um pastor igual o que você tem. Nós não seremos igual aos nossos pais. E não seremos igual aos nossos pastores, que ficaram por aí nadando em dinheiro, mas suas vidas são uma abominação e um lixo. Os filhos daqueles que pregaram para nós hoje já estão ricos, tomando contas administrativamente, o nepotismo dentro das igrejas evangélicas. Eles estão por aí ricos. A hora que o diabo se levantar contra eles, eles já eram. E só tem um detalhe: o diabo não se levanta contra eles, sabe por quê?
porque ainda pode usar muito da vida deles. Mas o nosso Deus se levantará contra eles, porque Ele vai fazer separação do que serve e do que não serve, do que presta e do que não presta. E eu te digo o que presta, só o que presta se chama geração Jesus Cristo. E quando você achar alguém por aí, não faça mais desafio, não. Não faça mais, não. Diz para a pessoa que vai ligar para mim: ó, o pastor vem aqui para a gente você fazer um desafio com ele. Ou então vê se ele quer vir aqui. Não faz mais desafio, não. Vamos ver, que eu estou doido para ver meia dúzia cair morto. Porque é isso que tem que acontecer. Chega um ponto, meu irmão, que a convocação tem que ser no Carmelo. Se o Senhor é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Chega uma hora que o negócio se resolve no Carmelo, meu irmão. E você para de ficar fantasiando as coisas por aí, meu irmão. Decida hoje se Deus vai poder ou não vai poder contar contigo. Tu vai dar liberdade para o Espírito falar ou não vai dar. Decida hoje se as tuas amizades são maiores e melhores que a verdade que Deus te tem dado. Decida hoje, porque é decidindo hoje que você vai ver a diferença. Se você decidir hoje, a diferença vai aparecer amanhã. Amanhã. Outra coisa, fardas para nós é apenas mais uma roupa feita de pano. Armas para nós é apenas mais um brinquedo de metal. Nosso temor, respeito e reverência é aquele que não usa fardas e muito menos armas confeccionadas por mãos humanas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. É diante dele que os nossos joelhos se dobram, a nossa fronte se curva, nossos lábios confessam, porque não reconhecemos ninguém além dele. Senhor dos exércitos é ele, Todo-Poderoso é ele, que era, que é e que há de vir é ele, o Santo dos Santos, aquele que tem a primazia, coroado de honra, majestade, glorificado pelos séculos dos séculos sem fim, é Ele, o Senhor Jesus. E a sua palavra é o que nós estamos colocando à prova. E essa é a mensagem. Os covardes, voltem para casa. Deus não está querendo mais, meu irmão, gente aglomerada. Ele quer olhar e ver o seu exército. Deus não quer mais olhar e dizer assim: ali está o meu povo. Quando ele disse para Israel, olha o que tinha lá no meio. Quando Deus falou para Israel, ali está o meu povo, um povo que ele queria matar, se não fosse pela intercessão de Moisés. Um povo que a terra abriu e levou um monte, um povo que as víboras picaram, um povo que o fogo consumiu. Esse era povo de Deus. Nós não estamos aqui para ser povo de Deus, estamos aqui para ser o seu exército. Num exército só é composto do que é o melhor. Exército só se usa o que é melhor, adestrado para a guerra e para a batalha. Exércitos são aqueles soldados que não se curvam ao seu última gota de sangue, a sua última gota de força. Ele está lutando, está desembanhando espada. Isso é o exército de Deus. Porque nós não seremos como os nossos pais. Não podemos. O que você tem em mente? Para a sua vida, para o seu dia a dia. Você olha para o seu dinheiro e diz assim: eu já tenho dinheiro suficiente para a minha velhice. Então o seu projeto é a sua morte, o meu projeto é o serviço ao Deus vivo. É isso que Ele quer. Deus não olha para você olhando para o dia da sua morte. Deus olha para você olhando para o dia de você ser galardoado. E galardoado é só quem trabalha, quem se empenha, quem se entrega.
A sua vida, meu irmão, não é de descanso nesse mundo. Diz a Escritura, levantai-vos e andai-vos. Por quê? Porque não será aqui o vosso descanso. Para de querer descansar nessa terra. Para de querer sombra e água fresca. Nesse lugar nós temos sangue, suor e lágrima para cultuar o Deus vivo. Deus precisa fazer alguns serem engolidos por leões. E precisa fazer também com que alguns leões se curvem diante de outros. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro. Se o seu projeto é uma vida estabilizada, através do dinheiro, você está no caminho errado em 100%. Vida estabilizada é no serviço de Jesus Cristo. E ele disse, digno é o meu obreiro do seu salário. Então, meu irmão, lá no final, no verso 40, diz assim, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Eles sem nós, diz as outras versões, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Deus deixou a vida desses homens, heróis da fé, como exemplo, para que chegasse até nós e nós dessemos continuidade. O que eles fizeram, Deus está enxergando a perfeição do que eles fizeram em nossas vidas, nas nossas mãos. O que vamos zombar por acaso da grande obra realizada por Paulo? Da grande obra realizada por Pedro, Tiago, João? Vamos zombar da crucificação de Pedro? Vamos zombar de Tiago ao fio da espada? Vamos zombar do apedrejamento de Estevão? Se nós não dermos continuidade às obras deles, à fé deles, estamos zombando, estamos dizendo que eles foram tolos, porque hoje nós podemos fazer diferente. Não é o que fazem os mercenários por aí? Não, o tempo da perseguição acabou. Por que eles dizem isso? Porque não interessa a perseguição, para eles o que interessa é dinheiro. E é só o que eles têm, dinheiro, porque Deus quem tem somos nós. Deus quem tem somos nós, e nosso clamor não vai parar. Não vai parar. Nem que os crentes de outras igrejas, ou seja lá quem for, venha de joelhos bater no nosso portão e diga, por favor, pelo amor de Deus, parem de clamar, porque está todo mundo morrendo. Nós vamos dizer assim, não, ainda tem gente de pé, vamos clamar. Não vamos parar. Essa é a era de Deus fazer justiça. Deus nos abriu essa dispensação e enviou um anjo que nunca foi mencionado na Escritura, o anjo da justiça, cujas penas de suas asas são espadas. E Deus revelou que ele se veste de preto. Se veste de preto como símbolo da morte. Porque a justiça que ele vem para fazer é matar. Ele não vem fazer justiça, você está absolvido, você isso, você... Não é isso, a justiça dele já é para matar. É isso que ele veio fazer. E esse anjo, que ninguém conhecia, esse ministério veio conhecer, nenhum detalhe da Escritura, nem nenhuma igreja jamais mencionou sobre esse anjo. Deus revelou-nos ele aqui nesse ministério. Este anjo, irmão, ele vem tão investido da autoridade, que ninguém luta com ele. Ninguém luta com ele. Quando eu falei isso aqui, o irmão Rômulo, se não me falha a memória, teve a visão de que a espada do anjo da justiça, ela se dividia em 3, que é a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém luta com ele. Nós não vamos perder essa dispensação. Nós vamos clamar para que caia pela espada de Deus todos aqueles que não podem mais ficar de pé, que já esgotaram as suas oportunidades. Então, meu irmão, honra a memória de quem deu a vida para que você hoje conhecesse o Evangelho. Honra o trabalho do apóstolo Paulo. Talvez sem o trabalho dele nós hoje não conhecêssemos o Evangelho. Honra o trabalho do apóstolo Pedro, que tem edificado tanto a tua vida e a minha.
Honra a fé e a sabedoria de Estevão. Honra, meu. Honra a fidelidade de Tiago, que perdeu a cabeça, mas deixou testemunho. Tem que honrar. Então, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Então nós vamos aperfeiçoar o sacrifício deles. Nós vamos mostrar que o Deus deles é o nosso Deus. E esse Deus é o mesmo com eles, conosco e com os do futuro. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começou o culto, eu vi uma cobra enrolada. Assim que o Senhor começou a falar, Elias, ela virou rapidamente e ficou olhando, prestando atenção no que o Senhor estava falando, mas ela estava muito distante, estava enrolada. Então eu vi uma caixa, era uma caixa redonda e toda adornada, ela era vermelha, essa caixa, e ela tinha pérolas, e era adornada com ouro. Ela me pareceu assim, almofadada, sabe? Uma coisa almofadada. E essa caixa estava fechada. E essa caixa vai abrir. Vai abrir. Deus tem algo novo para trazer. Eu também vi um lírio. Só que esse lírio que eu vi era vermelho. Eu sempre vejo branco. Esse que eu vi hoje, ele era vermelho, esse lírio. Amém. Quando estava louvando aquele louvor, faz um milagre em mim, eu tive uma visão. Eu vi uma cova se abrindo e eu vi um caixão descendo nessa cova. E então eu vi algumas pessoas jogando rosas vermelhas nessa cova. E quando eu olhei no caixão tinha um vidro. Eu olhei, era o Senhor, mestre, que estava lá. E quando eu cheguei mais, esse caixão virou de cabeça para baixo. Então eu vi saindo dos sepulcros vários, como se fossem zumbis de terno, se levantando dos sepulcros e andando. Então eu vi um templo, só que não era que nem o templo pós-prisão, era um templo diferente. Ele era redondo. E os irmãos que estavam lá brilhavam muito. Nem dava para distinguir que eram irmãos de tanto brilho que tinha aquele local. Então eu vi o Senhor num lugar bem alto, e como se fosse uma parte assim no céu, assim, o lugar era bem alto e não encostava no chão, aonde o Senhor estava lá em cima. E o Senhor ria lá de cima e tinha anjos ao seu redor. E o entendimento que eu tive foi esse. O Senhor será tirado. Muitos verão como se o Senhor tivesse morrido. E o Senhor será oculto. Por 21 dias. Mas aqueles que resistirem serão os selecionados. Serão selecionados por mim, diz o Senhor. Amém. Eu vi um grande reservatório, mas um reservatório imenso de água, muita água. E ele abriu como se fosse uma brecha nele e jorrou muita água, mas muita água mesmo. Muita água hoje. Muita água. Amém.
eu vi quando um anjo desceu do seu lado direito, mestre, e ele tinha um grande pergaminho, e ele chamou o nome de alguns irmãos. Amém. Eu via vários anjos, e eles estavam, alguns, né, estavam rodeando algo que era a Arca da Aliança, e outros desciam por várias escadas. Essas escadas levavam muito abaixo, vários saques de escada, né, levavam muito abaixo. Então esses anjos desciam naquelas escadas todas, e quando chegava lá embaixo, eu vi os anjos não desciam mais lá para baixo, então eu vi um penhasco e tinha uma escada, e essa escada era de cordas e com degraus assim, né, e ficava colada assim, aquelas escadas que ficam juntas assim no monte, né, ou no penhasco, enfim, naquela parte assim que ia para baixo. Eu não conseguia ver lá embaixo, e essa escada ficava assim. Amém. Eu tive uma visão, eu vi uma criança, e essa criança dançava essa noite. Amém. Paz, irmão Wagner, Deus mostrava você recebendo um pequeno anel no menor dedo da mão, que é no dedo mindinho. E manda te dizer, irmão, valorize esse púlpito, porque você não tem mais para onde ir. Amém. Irmã Eliene, Deus mostrava você recebendo um acessório na sua armadura, e esse acessório entrava pela sua cabeça. E da mesma forma, a irmã Rosângela. Amém. Pastor, quando o senhor, antes do senhor dar a palavra, Deus tinha me dado uma visão, mostrava o senhor caminhando, dava para ver o irmão Samuel, a irmã Cláudia um pouco atrás do lado esquerdo, e o irmão Paulo Sérgio do lado direito do senhor. O senhor chegava diante de um grande mar e olhava para aquele mar. O senhor tinha na mão um cajado de ouro, e o senhor olhava para aquele mar, e de repente aquele mar se transformava num grande arranha-céu de prédios, e ali a visão cessava. Depois Deus me mostrava a igreja completamente em sangue. E quando os irmãos levantavam, Deus me mostrava que eles tinham um buraco nas costas. E quando esses irmãos andavam, eles deixavam o sangue deles no caminho. E o Senhor disse que o número daqueles que receberam essa tocha hoje foram de 27. Assim diz o Senhor. Amém, pastor. A paz para todos, paz. A visão que o Espírito Santo me deu hoje, eu via um vaso se quebrar do meu lado e via também um homem de branco ir até esse escape que se formava ali nesse corredor e trazia até aqui o altar.
E o altar não era um altar, parecia uma fornalha. E quem estava nessa fornalha era um homem de branco que recebia o escaco. E quando ele recebia o escaco, ele jogava água, muita água no escaco. E o escaco ele ia se perder na forma, ia se tornando em barro. E quando mais água ele jogava, mais barro, mais consistência ele ficava, até ficar parecido com uma lama. E depois ele começou a formar aquela lama em um novo vaso. E esse vaso, ele era diferenciado. Esse vaso, ele tinha uma marca. Logo em seguida, tinha outro vaso do lado. Esse vaso ele estava cheio de azeite para ser derramado naquele vaso. E o Espírito Santo falava, ainda não é tempo para essa pessoa, que ele está sendo ainda formado no calor da geração Jesus Cristo. O seu tempo vai chegar. Precisa que o Senhor te quebre hoje, para que o Senhor mostre para você que Ele é Deus deste lugar. Ele quebra e molda da maneira que Ele quer. E está te moldando hoje no caráter da geração Jesus Cristo, no caráter de Deus. Até aqui, pastor.